Não creia na mentira de Satanás, que o pecado não tem consequência. Tem consequência sim. A palavra está dizendo em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Muitas pessoas se sentem confortáveis com o pecado, porque a sua consciência se tornou cauterizada. João 8:31 a seguir. Encontraram? Diz amém. Diz assim o texto: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Amém? Somente até aqui. Curve a sua cabeça, fechem os teus olhos e orem dizendo assim: meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível e é digna da nossa aceitação. Senhor, o meu coração está atento, aberto para receber a sua palavra. Fala, Senhor, ao meu coração. Amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Desocupem as mãos, batam palmas e glorifiquem a Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, hoje, como todos sabem, e eu só quero lembrar, hoje é dia de libertação. Nós oramos por libertação, para romper as correntes da opressão. Como ser livre? E livre de quê? É importante observar que a liberdade que Jesus se refere neste texto sagrado não é liberdade política, não é liberdade física, mas é liberdade espiritual. Durante o ministério terreno de Jesus, ele fez muitas declarações polêmicas na opinião dos judeus, e até mesmo de seus discípulos, que achavam também muitas declarações de Jesus polêmicas, que resultaram em confusão e frustração no meio deles. Aqui, por exemplo, Jesus provocou um conflito com os judeus, com os fariseus e com muitos líderes religiosos, que culminou numa tentativa de eles prender Jesus. Jesus, neste texto sagrado, ele disse claramente, sem fazer rodeios, que aquele povo, que aqueles religiosos, que aqueles judeus eram escravos. Jesus disse que eles precisavam conhecer a verdade. Para serem livres, eles tinham de conhecer a verdade. E quando Jesus pregava esta mensagem de libertação, dizendo: vocês precisam conhecer a verdade para serem livres,
Isso causou um conflito entre eles, e eles começaram a discutir com Jesus acerca dessa liberdade. A minha mensagem tem como tema como ser livre. Jesus estava dizendo que aquele povo precisava ser livre. Nós estamos vivendo, meus amados irmãos, em meio a uma sociedade escrava. Escrava de tantas coisas. E esse povo precisa ser livre. E Jesus veio para libertar os oprimidos. Ele veio para libertar os oprimidos. A tua palavra diz, ele mesmo disse, eu vim para libertar os cativos de Satanás. O que é necessário para ser livre? Em primeiro lugar, a pessoa precisa reconhecer a sua verdadeira condição de escravo. Se você não reconhecer a sua verdadeira condição de escravo, você não vai ser livre. Jesus, neste texto sagrado, e quando você observa todo o contexto, você vai ver que Jesus desafiou os fariseus, dizendo: vocês são escravos e vocês precisam ser livres. E se vocês quiserem, vocês podem ser livres. No versículo 32, mostra que eles não queriam reconhecer a sua verdadeira condição de escravo. No versículo 32, eles discutiram com Jesus, dizendo: você não está falando a verdade, pois nós somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como é que tu dizes que nós temos de ser livres? Observa uma coisa, meus irmãos. Eles alegaram que nunca haviam servido a ninguém. Eles alegaram que nunca haviam sido escravos de ninguém. Esqueceram ou fizeram de conta que esqueceram que teriam sido sim escravos dos egípcios, teriam sido escravos dos assírios, eles teriam sido escravos dos babilônicos e atualmente estavam sobre o domínio de Roma. Estavam sob o domínio de Roma. Como eles diziam que nunca haviam sido escravos de ninguém, se eles já tinham sido escravos dos egípcios, dos assírios, da Babilônia, no reino babilônico, e atualmente eles estavam sob o domínio de Roma. A verdade é que eles não queriam reconhecer a sua verdadeira condição de escravo. Como os fariseus, como aqueles religiosos, como aquele povo, muitas pessoas hoje querem, ou seja, não querem admitir a sua verdadeira condição de escravo do pecado. Mas Jesus está dizendo: todo aquele que vive no pecado, dominado pelo pecado, é escravo do pecado. E se a pessoa quiser ser livre, é preciso reconhecer a sua verdadeira condição de escravo. E quando você reconhece e vem a Jesus Cristo e confessa o seu pecado, então a palavra diz que o Senhor é fiel e justo para perdoar você dos seus pecados, transformar a sua vida, a fim de que você seja livre. Em segundo lugar, como ser livre? Você precisa entender a natureza da escravidão.
É necessário que você entenda a natureza da escravidão. Jesus disse que todo aquele que é dominado pelo pecado é escravo do pecado. A escravidão do pecado é muitas vezes enganosa. Às vezes a pessoa nem percebe que está debaixo de uma escravidão. Precisamos entender que nós não somos apenas seres físicos, somos também seres emocionais e espirituais. Até que sejamos livres no interior, não somos verdadeiramente livres. Somente Jesus Cristo pode nos libertar das coisas que escravizam a nossa alma e o nosso espírito. Eu vou repetir: somente Jesus Cristo pode nos libertar das coisas que escravizam a nossa alma e o nosso espírito. Somente Ele pode. Aleluia. Você lembra de Lucas capítulo 13, versículo 10? Em Lucas capítulo 13, versículo 10, a Bíblia Sagrada fala de uma mulher que estava oprimida, uma mulher que há 18 anos frequentava a sinagoga dos judeus. Uma mulher que há 18 anos ela ouvia as ministrações dos ministros da sinagoga daquela época. Uma mulher que há 18 anos ela recebia as orações formalistas dos ministrantes das sinagogas do tempo de Jesus. Mas aquela mulher estava exatamente oprimida. A Bíblia diz que ela andava curvada e não podia de modo algum se endireitar. Para muitas pessoas, ou seja, para toda aquela gente, para os ministrantes da sinagoga, para os membros daquela sinagoga, para o judaísmo, aquela mulher tinha apenas um problema físico. Mas um dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga onde aquela mulher era membro, e ele chamou aquela mulher, tocou na vida dela, e depois que ele tocou nela, a Bíblia diz que ela se endireitou, ela ficou liberta, ela ficou curada pelo poder de Jesus. Aleluia. Os fariseus religiosos repreenderam Jesus dizendo: hoje é sábado e hoje não é dia de trabalhar, hoje não é dia de curar ninguém. Repreendeu aquela mulher também. No versículo 16 do capítulo 13 de Lucas, aí veio Jesus e disse: vocês são hipócritas mesmo, né? No dia de sábado, vocês não pegam, não desprende o seu animal e não leva para beber água? Ou não dá de comer ao seu animal? E não convinha eu soltar da prisão esta filha de Abraão, que há 18 anos Satanás a tinha presa? Aquela mulher não tinha liberdade. Aquela mulher não estava presa apenas no físico. Aquela mulher estava presa nas emoções. Aquela mulher estava presa na alma e no espírito. Jesus falou que há 18 anos aquela mulher estava presa por Satanás. Mas foi Jesus Cristo quem tocou nela e tornou ela livre.
Não foi o judaísmo, porque o judaísmo não pôde fazer isto. Não foi as orações formalistas das sinagogas, porque também não podia fazer isto. Não foi a ministração dos ministrantes, dos príncipes da sinagoga, porque eles também não podiam fazer isto. Somente Jesus Cristo pode desprender a nossa alma e o nosso espírito daquilo que os prendem. Só Ele pode, só Ele pode, só Ele pode. Aleluia, louvado seja Deus. Terceiro, como ser livre? Você precisa entender que existem várias formas de escravidão. Várias formas de escravidão. Enfatizo mais uma vez o versículo de número 34, quando Jesus disse que todo aquele que é dominado pelo pecado é escravo do pecado. Porém, existem vários tipos de escravidão. As pessoas podem ser escravas de vícios, como por exemplo de drogas. Quantos são escravos da maconha, da cocaína, do crack, do tabagismo, da bebida alcoólica? A pessoa é escrava, pode ser escrava do pecado, do diabo, do medo, da insegurança, de um sistema de religiosidade. A pessoa pode ser escrava de relacionamento não saudáveis. A pessoa pode ser escrava da fama, de um trabalho com ganho ilícito. A pessoa pode ser escrava do poder, das ideias destrutivas. Se alguma coisa deste mundo está controlando você, então você é escravo desta coisa. Quantas pessoas são escravas da fama e fazem tudo para ter fama? Quantos são escravos do poder e fazem tudo para ter poder, para não descer do poder? Quantos são escravos de ideias destrutivas, de relacionamentos indevidos, não saudáveis? Quantos são escravos do pecado, do diabo, do medo, da insegurança, das drogas e etc. Eu repito, se alguma coisa deste mundo está controlando você, então você é escravo desta coisa. E você precisa ser livre. Você precisa ser livre. E Jesus Cristo está dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheça a verdade. Cristo é a verdade que liberta. Aleluia. Em quarto lugar, como ser livre? Você precisa saber que a escravização é um processo. A escravização é um processo. Não acontece da noite para o dia. Você vai se envolvendo com as coisas e quando você percebe, você está numa situação que não consegue mais se desprender dela. A escravidão começa, por exemplo, com um desejo por alguma coisa que parece inofensivo. Começa com o desejo por algo que parece inofensivo, mas é muito ofensivo. Você começa a pecar, ignorando as advertências da sua consciência e acreditando que o pecado está atendendo às suas necessidades.
seus desejos, suas vontades e suas paixões. E na verdade o pecado traz um certo gozo, mas tem suas consequências. E suas consequências são terríveis. Porém, você acredita na mentira de Satanás, que não terá consequência. Embora muitas vidas, muitas famílias, muitos relacionamentos saudáveis estão sendo destruídos e já foram destruídos pelo pecado. Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Não creia na mentira de Satanás, que o pecado não tem consequência. Tem consequência sim. A palavra está dizendo em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Apesar disso, muitas pessoas se sentem confortáveis com o pecado. Muitas pessoas se sentem confortáveis com o pecado, porque a sua consciência se tornou cauterizada. É quando você normaliza o pecado na sua vida. É quando você normaliza um estilo de vida errado. É quando você normaliza a prostituição, o engano da prostituição, do adultério. E assim vai. Você vai normalizando um estilo de vida errado. E a sua consciência vai falando com você, e você vai ignorando as advertências da sua consciência. E não é só as advertências da sua consciência. Deus tem falado com você por intermédio da palavra, e você, além de ignorar as advertências da sua consciência, você ignora também o que Jesus fala na sua palavra. Veja bem que Jesus estava mostrando para aquela gente: vocês são escravos e eu quero libertar vocês. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eles diziam: nós já somos livres. E eles diziam: nós já conhecemos a verdade. Porque eles acreditavam no sistema de religiosidade deles. Quantas pessoas acreditam tanto no seu sistema de religiosidade, são escravos da religião e viram as costas para Jesus. Vira as costas para Jesus, não dá ouvido ao que Jesus diz na sua palavra. Então tais pessoas continuam escravas do pecado, mas Jesus está dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele liberta, ele veio para libertar os oprimidos de Satanás. Aleluia. Em quinto lugar, como ser livre? Você precisa reconhecer sua verdadeira realidade. Diga comigo: reconhecer a verdadeira o quê? Realidade. Embora você até pode odiar a vida de escravo, mas você não quer entender a verdadeira realidade. Você precisa reconhecer que o pecado está dominando a sua vida, sua vontade e seu querer. Em seguida, você vai entender que tem um problema espiritual. Se alguém não está disposto a admitir o seu problema espiritual, então não vai encontrar a liberdade. Quando você reconhecer a sua verdadeira realidade e buscar a libertação
em Cristo Jesus, a mentira ou as mentiras e os enganos que te mantêm presos serão destruídos. E você passa a viver em liberdade. Reconhecer o pecado e se arrepender dele é o caminho para uma vida liberta, livre e plena. Aleluia! Louvado seja Deus! Bendito é o nome de Jesus. Eu vou repetir. Reconhecer o pecado e se arrepender dele é o caminho para uma vida liberta, livre e plena. Mas a verdade é que as pessoas não querem reconhecer o pecado, as pessoas não querem se arrepender deles e por isso não vive uma vida liberta, livre e plena em Jesus Cristo. Mas eu glorifico a Deus que muitas pessoas estão atendendo a palavra de Deus, estão recebendo a palavra de Deus, estão reconhecendo o seu pecado, estão confessando o seu pecado e estão recebendo o perdão divino e estão tendo uma vida liberta, livre e plena na presença do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Como ser livre? Você precisa querer ser livre. Se você quiser ser livre, você vai ser livre. Se você não quiser, então não será. Você precisa querer. Você precisa escolher afastar-se dos caminhos errados e vir para o caminho de Deus. Há caminhos que parecem direito aos olhos dos homens para seguir, mas o fim deles é caminho de morte. Você precisa deliberadamente tomar medidas e abraçar a liberdade que Deus tem para você. Abrace a liberdade que Jesus tem para você. Abrace a verdade, porque a verdade liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queira ser livre, e você será livre. Como ser livre? Em sétimo lugar, você tem de acreditar que Deus pode te libertar e contar com a ajuda dele. Você precisa acreditar que Jesus pode te libertar e que você pode contar com a ajuda dele. Aleluia, glória, bendito é o nome do Senhor. Você se envolveu tanto. Há muitas pessoas que se envolveram tanto com o pecado, se envolveram tanto com o erro, se envolveram tanto com a mentira, se envolveram tanto com a prostituição, se envolveram tanto com as drogas e com tantas outras coisas profanas, que agora os seus recursos são insuficientes para você ter força de abandonar esta vida. Mas você precisa agora contar, acreditar que Jesus, Ele pode te libertar. E você pode contar com a ajuda dEle. Se você quer, Ele também quer. E Ele pode te libertar. Se você acreditar em Deus e optar por ter fé em Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados, sejam quais são,
Ele vai te perdoar, Ele vai te libertar e ainda mais, Ele vai te justificar. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, a palavra diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Justificação é Deus perdoando os nossos pecados em Cristo Jesus e tratando-nos como se nunca tivéssemos pecado. Quando você está disposto a abandonar a vida errada, a vida do pecado, ainda que você não tenha muita força de sair desse sistema, mas você se entrega a Jesus Cristo, crê na sua palavra, aceita a verdade que liberta, então Ele vai te libertar, Ele vai te capacitar para você sair desta situação e Ele vai te justificar. Aleluia, louvado seja Deus. E depois que você é liberto, recebe a justificação pela fé, então ninguém mais pode te condenar. Ninguém mais pode te condenar. Ninguém mais pode te condenar. O seu passado não pode te condenar. Seus amigos que andaram com você não podem te condenar. Satanás não pode te condenar. Você está liberto, você está perdoado, você está justificado, você está salvo, porque você conheceu a verdade, aceitou a verdade e ela te libertou. Aleluia. Jesus disse aos judeus que criam nele, porque apesar de muitos rejeitarem Jesus, discutir com Jesus nessa ocasião, quando Jesus falou dessa liberdade, muitos dos judeus creram nele. Aí o versículo 31, Jesus disse aos judeus que creram nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aleluia! Então veja bem, Jesus disse para aqueles que creram nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus está falando com aqueles que aceitaram a verdade. Jesus está falando com aqueles que aceitaram a verdade e foram libertos pela verdade. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O que significa isso? O que significa isso? Permanecer na minha palavra significa que não basta apenas crer em Jesus uma vez e depois continuar a vida de antigamente. Permanecer firme na palavra significa aprender o que Jesus ensina e aplicar esse ensinamento em nossa vida. Assim, a palavra então entrará em nosso coração, muda, transforma a vida e capacita-nos cada dia, reafirmando a nossa fé para avançarmos e progredirmos na fé e na profundidade em Deus. Quando colocamos em prática o que Jesus ensinou, quando colocamos em prática o que Ele disse, adquirimos mais conhecimento dele. E esse conhecimento não é apenas intelectual. A palavra se torna parte da nossa vida e influencia nossas ações e atitudes. A nossa vida muda completamente. É aquilo que Paulo diz em Coríntios, que agora somos novas criaturas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas já passaram, ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Quem recebe a libertação pelo poder de Jesus Cristo, começa a viver uma nova vida. E essa nova vida tem de permanecer. Jesus disse: se permanecerdes na minha palavra. Aleluia, glórias. Se permanecerdes na minha palavra. Infelizmente, tem gente que conheceu a verdade, recebeu a libertação, teve fé por um período de tempo, depois voltou à vida de antigamente. E quando isto acontece, a Bíblia diz que o segundo estado da pessoa se torna pior que o primeiro. Então, Jesus foi claro, e ele disse aos que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra. Fica firme. Você que conheceu Jesus, conheceu a verdade, foi liberto pela verdade, Satanás vai sempre trazer à sua memória o seu passado, fazendo você ter saudade do seu passado, com o intuito de você voltar para lá. Mas você agora vai dizer como Paulo: uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode dar aplausos para Jesus, pode. Diga assim comigo: Jesus abençoa os internautas, que todos eles sejam alcançados pelas bênçãos do Senhor. Pense Gospel, anunciando Jesus.